Boa noite a todos que nos acompanham e nos assistem através do canal da Federação Espírita do Amapá pelo YouTube. Todos os domingos a Federação Espírita traz um tema para reflexão à luz do Espiritismo. E o nosso tema de hoje é cuidar do corpo e do espírito. Um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. O corpo é um instrumento da alma. Ele é usado pelo espírito para poder se relacionar no mundo físico. Investido do corpo, a alma passa a ter limitações das suas percepções enviadas pelo espírito, que através do corpo ficam de certa forma amortecidas. O corpo funciona como uma barreira que impede a passagem de todas as manifestações espirituais. Para continuarmos a nossa reflexão, nós vamos buscar a questão 718 de O Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta aos espíritos da codificação se a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. E os espíritos respondem que sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. O trabalho, ele está diretamente ligado com a lei do progresso. O trabalho funciona como uma maneira que possibilita ao homem o seu aperfeiçoamento intelectual. Sem o trabalho, o homem viveria na sua infância, no que diz respeito à sua inteligência. Por isso, a sua alimentação, o seu bem-estar, tudo depende do trabalho. Então, observamos o quanto o trabalho é importante para a nossa vida. Ele nos oportuniza a evoluir, tanto intelectualmente quanto moralmente. O problema não está na necessidade natural, mas na maneira que entendemos isso. O nosso entendimento, ele nos coloca sob as forças das leis divinas que harmonizam o universo. E nisso reside, então, o conceito de que cada escolha que fazemos na nossa vida está sujeito a uma consequência. Isso vale tanto para as questões do espírito, quanto para o corpo, que devemos ter cuidado. Do ponto de vista do espírito, o corpo funciona como uma prisão, que ele precisa para fazer a sua trajetória espiritual na Terra. Vivendo, então, uma vida material, é necessário que precisamos cuidar do nosso corpo, tanto no âmbito da vida física, quanto com as relações com os outros seres. André Luiz, na obra O Espírito da Verdade, uma obra que é escrita por espíritos diversos, ele nos traz a seguinte colocação: cada dia é um novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curarmos os nossos males. O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. A doença do corpo pode criar doença na alma, que pode também acarretar doença no corpo. Vejam só o quanto é importante nós educarmos a nossa vontade. Depende de como nós nos colocamos na nossa vida, a opção que fazemos no sentido
de gerar na nossa mente, no nosso coração, pensamentos positivos ou pensamentos de sofrimento. À medida que fazemos essa escolha, podemos estar ou cuidando dos nossos males ou então adquirindo mais enfermidades para a nossa alma. E precisamos observar o que Emmanuel nos fala na obra Pensamento e Vida. Ele nos diz que a vontade é o leme de todos os tipos de forças, pois ela governa todos os setores da ação mental. Então, imaginemos essa força que temos e que às vezes não percebemos isso. Ou então, quando alimentamos no nosso coração vontades negativas, antes daquela vontade, daquele pensamento atingir o foco que dirigimos, ela passa por nós. E imaginem só como nós podemos ficar impregnados dessas energias que nós mesmos produzimos. Ele ainda nos diz o seguinte, que a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, se quisermos viver em harmonia, precisamos educar a nossa vontade e os nossos pensamentos, que são fontes de energia que vão estar refletindo diretamente no nosso corpo físico e no nosso espírito. É, portanto, nossa obrigação cuidar do corpo com respeito, o que equivale dizer que aquele que acredita que maltratar o corpo purifica a alma está desrespeitando o patrimônio divino. E aqueles que dizem, esse corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Será que realmente esse corpo pertence a nós? Somos espíritos imortais, usando um corpo como instrumento para a nossa caminhada evolutiva. Logo vemos que é um patrimônio divino emprestado ao espírito para que ele possa se manifestar no mundo a que foi chamado a viver. Por ser um empréstimo divino, precisamos ter muito cuidado com ele. Vemos na questão 719, ainda de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se o homem deve ser censurado por procurar o bem-estar. E a resposta foi clara. O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à lei de conservação. Então, observamos que tudo que é exagero não está em consonância com as leis divinas. E o bem-estar só é proibido quando é o abuso ou por ser conseguido à custa de outras pessoas, ou que então venha diminuir as nossas forças físicas ou morais. Então, podemos dizer que cuidar do corpo, ter higiene, alimentação, praticar exercícios, mas tudo sem exagero, evitando vícios que são prejudiciais e lentamente vão destruindo o que está sobre nossa responsabilidade, que é o corpo físico. André Luiz, na obra Conduta Espírita, no capítulo Perante ao Corpo, ele nos fala o seguinte: cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se fosse viver eternamente, preservando assim do suicídio indireto ou inconsciente.
É caracterizado o suicídio inconsciente nas pessoas que levam uma vida que ocasionam a redução das suas forças físicas e vitais. Ocasiona, assim, a perda da durabilidade do corpo físico para cumprir com êxito a sua encarnação. Podemos observar esse exemplo de suicídio indireto ou inconsciente na obra Nosso Lar, com André Luiz. Quando desencarnou, ele não sabia que tinha desencarnado em decorrência do suicídio inconsciente. Foi parar numa região dolorosa e quando ele foi resgatado por Clarencio, que ele foi esclarecido de que os nossos hábitos que são praticados recorrentemente, eles podem ocasionar em lesões para o nosso corpo e para o nosso espírito, propiciando a diminuição das nossas forças vitais e logo do nosso organismo físico e que podemos desencarnar antes daquele prazo que poderíamos viver. Então, são hábitos que podem nos levar ao suicídio indireto ou inconsciente, hábitos alimentares excessivos, beber demasiadamente, fumar, usar drogas e descontrole emocional. Então, são hábitos que nós devemos procurar ter equilíbrio para que possamos viver uma vida mais saudável. Nosso corpo é vivo e tem necessidades particulares. Ficar indiferente a essas necessidades é ignorar a lei da natureza. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Equilíbrio com a nossa alimentação, equilíbrio com as energias sexuais, com as emoções e pensamentos que são emitidos por nós durante a nossa existência. Que tudo isso faz parte de um conjunto que envolve tanto o espírito quanto o corpo, uma vez que ambos estão intimamente ligados. Ainda hoje, vemos ideias errôneas que permeiam a nossa existência. Existem povos e culturas que são levados ao extremo, provocando grandes obstáculos em sua caminhada evolutiva. Muitas vezes acreditam que maltratando o corpo, estão purificando a alma, estão evoluindo. E os que não acreditam na existência do espírito, não se preocupam com os valores morais para fortalecer o espírito, investem todas as suas forças em cultuar somente o corpo físico. É importante compreendermos que ambos estão ligados entre si e que os excessos e negligências de um traz consequência ao outro. O melhoramento moral não está ligado a práticas exóticas, e sim a forma moral ou reforma íntima, a autotransformação que devemos fazer na nossa vida. Devemos procurar modificar os nossos medos, os nossos maus hábitos, os vícios que existem em cada um de nós, uma vez que somos espíritos imperfeitos, mas a caminho do progresso, da evolução, que podem ser trabalhados esses hábitos, atitudes que não são benéficos, podem ser trabalhados com vontade, com esforço para a melhoria, sempre com boa vontade de fazer o melhor para si mesmo e para os outros.
Como cuidar do espírito? Cuidamos do espírito com bons pensamentos, com bons sentimentos, com boas ações. Fazer ao bem é o caminho para que possamos fortalecer o nosso espírito, exercitar o amor, exercitar a caridade, com o nosso comportamento, com a nossa conduta moral diante da vida, diante de nós mesmos e principalmente com a prece, porque por ela estabelecemos uma conexão com o ser a quem nos dirigimos, ao divino. Quando entramos em conexão com Deus, modificamos todo o nosso psiquismo e isso reflete no nosso corpo físico e no nosso espírito. Então, a prece, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem atrai os bons espíritos que vêm sustentar suas boas resoluções, inspirar-lhes os bons pensamentos, adquirir assim as forças necessárias para viver e vencer as suas dificuldades. Então, a prece é o instrumento que pode nos ajudar o homem a atingir o equilíbrio tão necessário para a sua vida mais tranquila. A força espiritual e o corpo sadio garantem ao espírito uma caminhada mais tranquila. E nós estamos encarnados na Terra com o objetivo de evoluirmos. E para evoluirmos, precisamos desse equilíbrio necessário para caminharmos na nossa vida física. Jesus, quando nos orienta que devemos ter a vigilância espiritual, não exclui a previdência material. É necessário que tenhamos prudência com o que estamos armazenando, tanto na matéria, no nosso corpo físico, quanto no nosso espírito. Então, devemos cuidar da nossa alimentação, devemos procurar desenvolver bons hábitos, boas atitudes, devemos procurar desenvolver as boas ações que vão nos ajudar a fortalecer o nosso espírito, vão nos ajudar a viver com mais equilíbrio, porque essa caminhada em que estamos fazendo, essa encarnação, é muito importante para cada um de nós. Por isso, devemos aproveitar. Cada um de nós nasce com o corpo que precisávamos ter e com os talentos que tínhamos necessidade para desenvolver na nossa caminhada. Por isso, devemos aproveitar para vencer as nossas dificuldades, para vencer os desafios que se apresentam na nossa vida, porque tem um grande sentido viver bem a nossa vida física para que possamos ter uma vida futura tranquila. E para encerrar a nossa reflexão, trouxemos uma frase da veneranda Joana de Ângeles, que ela nos diz o seguinte: que ninguém nasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se dos delitos infelizes e para crescer em direção a Deus.